Hoje a gente vai conversar com a psicóloga, a doutora Ilse Adsaca, que vai falar para a gente um pouquinho sobre a expectativa que os pais colocam nos filhos. Doutora, é muito comum, né, os pais terem essas expectativas, esses sonhos. Isso é positivo? Muito positivo, isso é ótimo, né? O que seria da vida sem a expectativa que a gente deposita sobre a própria vida? Então, eu acho que a primeira expectativa que o ser humano conhece é a daquele rosto que ele não identifica muito bem, que fica na cara dele, fazendo um monte de careta, e assim ele se forma. A expectativa dos pais, ele constitui o ser humano, ele constitui o filho. É muito importante essa expectativa em todos os aspectos. É aqui, neste momento, dessa expectativa, que eu diria que é um desejo que os pais depositam nos filhos e que os filhos vão se sentir depositários daquela expectativa. É como se fosse um estímulo de vida, é um estímulo de sobrevivência. É uma questão mesmo de sobrevivência, é muito importante. Então é importante também, doutora, que os pais demonstrem essas expectativas, que eles falem, que eles mantenham diálogos com os filhos desde a infância até a adolescência, até mesmo a vida adulta. Sim, super importante, aliás, extremamente necessário. A gente, quando tem um pai que olha para o filho com uma expectativa, o filho, como eu disse, ele se sente aquele depositário sem ele saber que ele está sentindo, mas ele sente assim que se eu fizer uma gracinha, meu pai vai dar risada. Hoje em dia, as crianças já nascem com uma câmera na mão, né? Essa situação de uma câmera é a coisa mais comum. Eu acho que daqui a um tempo ninguém mais vai se sentir constrangido diante de uma luz, uma câmera, um holofote, porque eles estão acostumados a isso. E aí, tudo que ele faz, ele percebe. Desde bebê, ele vai criando esse conhecimento do que está acontecendo ao redor dele. Então, uma coisa que ele faz que o pai fica bravo, uma coisa que o pai fica feliz, que aquele orgulho, tudo isso passa por uma subjetividade que a criança não identifica, mas que isso constitui ele como adulto. E nessa expectativa é que vai acontecendo. A dificuldade, o problema, ele começa a virar problema, a surgir, quando o pai não sabe lidar com a sua expectativa que não foi realizada. Então, todas essas não correspondências é que começam a ter a arte da gente saber lidar, do pai saber lidar com uma frustração. Para um pai que tem um filho especial, com alguma deficiência severa, seja por que motivo for, hereditário, ou seja, uma doença congênita, ou seja, uma questão de um transtorno mental. Então, esses pais, eles precisam muito ser trabalhados, às vezes, pelo luto do filho ideal. Todos nós passamos pelo luto do filho ideal, porque a gente, com o tempo, vai vendo que nem nós somos a mãe ideal, o pai ideal, e o filho também começa a perceber que ele não é o filho ideal. Mas saber lidar com essa expectativa é que é o mais importante.